Alô, amigos e amigas da TV Humana, sou a Anísia Ontem e você está aqui nos limites da eternidade e hoje nós iremos ver como aconteceu a eleição do primeiro rei de Israel. Nós vimos que por 400 e muitos anos, 465, 85, alguma coisa assim, Israel ela foi dirigida, comandada por juízes. E o mais famoso deles virou filme, foi Sansão. E o último juiz foi Samuel, que além de juiz, ele era profeta e também ele fazia todo aquele trabalho, né, de ligação com o povo de Israel nas tradições antigas, onde o Senhor de Israel que dava a direção, que dava o direcionamento, as ordens para tudo aquilo que deveria ser realizado. Mas o povo, um belo dia, acordou e não queria mais um juiz, queria um rei. Porque eles acreditavam e viam que os povos ao redor, eles tinham reis, né, os povos, e esses reis que na verdade protegiam o povo. Então eles quiseram também um rei. Embora muito contrariado, magoado, ele enfim concordou. E o Senhor escolheu um homem da tribo um homem chamado Quis, da tribo de Benjamim, que era uma tribo pequena, menor. E ali então seria Saul, que era um homem muito bonito, que era um homem alto. E aí ele foi procurar jumentas que tinham se perdido. E, na verdade, deu certo, né? Ele foi direcionado a encontrar Samuel, que era o profeta, também chamado de vidente, e assim ele é avisado, né, o Samuel, que o homem escolhido pelo Senhor havia chegado. Então, estes foram, né, a primeira escolha do Senhor de Israel foi Saul. Quando Saul ele seguiu todas as orientações, como está no episódio anterior, e assim que ele foi conscientizado que ele era o novo rei, ele logo monta o seu exército. E depois que ele começa a trabalhar nessa logística, ele já então entra em um confronto. Então, o primeiro confronto que ele vai ter é com um rei chamado Naás, que ele era de Amon, do reino de Amon. Então, eram os amonitas. Então, ele chama já os exércitos, ele convoca. Uma parte vai ele sendo o comandante e a outra ele deixa o comando para o seu filho Jonatas. Bom saber que quando ele começou a governar, Saul ele tinha 30 anos. Provavelmente o seu filho tivesse entre 13 e 14 anos. Ele já tinha toda uma visão de general, como nós veremos adiante. Eles não possuíam armamentos como os adversários, mas mesmo assim eles ganharam a guerra. Ganharam essa guerra contra Naás, mas teve toda uma estratégia. Os amonitas, eles tinham um armamento mais pesado, eles já tinham o domínio da metalurgia. Eles já tinham espadas e tudo mais. Bom, então ele ganha essa guerra
né, com esse rei, e ele começa realmente a ser reconhecido em todo Israel como verdadeiramente um rei. E as ameaças não pararam, elas eram constantes. Então vinha Moabe, dos Moabitas, Edom, dos Edomitas, né? Tinha uma outra cidade que ameaçava, que era um país, aliás, que era Soba, e os filisteus, que eram já, assim, sistêmicos, inimigos sistêmicos. Ele não trabalhou a conscientização das tribos para formarem uma nação. Pelo contrário, ele foi apenas criando exércitos, aumentando o seu poderio militar para combater os invasores. E ele não tinha uma maturidade de monarca. Ele era mais guerreiro do que rei. Ele teve 5 filhos com a primeira esposa. A primeira esposa dele se chamava, em algumas traduções está Ainoã, em outras traduções está Aquinoã. Então ele teve com Ainoã, ele teve Jonatas, Isvi, Melquissua, teve mais 2 filhas, também Merabe e Mical. E teve também mais um filho que se chamava Mefibosete, que nós veremos também que ele vai aparecer mais na frente. Ele teve uma segunda esposa que se chamava Rispa. Ela era uma evita, ou seja, do povo heveu, não era do povo escolhido. E isso, no texto bíblico, né, consta que Rispa foi mãe também de filhos dele, né? Mas os mais importantes, que são mais citados, são Harmoni e Efibosete. Então, Efibosete seria o filho caçula de Saul, com essa segunda esposa, que era a Rispa. Então, existe um pouco de confusão, porque um é Efibosete e o outro é Mefibosete. Mefibosete seria o filho, né, de Saul, e Efibosete o seu neto, que era filho de Jonatas. Então ele tinha um exército de 6.000 homens e era comandado por seu filho Jonatas. E Jonatas, ele era também um ótimo estrategista, e ele abateu o exército filisteu. E aí Saul, quando o filho ganha a guerra, então ele toca as trombetas e grita com todo o pulmão, né? Ouçam os hebreus. Ou seja, daqui para frente não seremos mais esmagados como baratas. Então ele estava mostrando que dali para frente haveria uma ordem. E aí, um mês depois, vai aparecer aquele governante que eu falei, né, de Amon, que se chamava Naás, e ele vai marchar para a cidade de Jabes Gileade, que atualmente é um local da Jordânia, e cercou-a. Então ele faz o cerco, e aí ele começa ele usa uma tática, né? Então ele diz assim para aqueles que foram a comissão, né, que vai para resolver a questão da guerra. Então esse Naás diz assim: eu furarei o olho direito de todos vocês e assim humilharei Israel. E aí os homens dessa cidade pediram, né, 7 dias para que eles pudessem solucionar essa questão, e que se por acaso não recebessem a ajuda do rei Saul, aí que eles mesmos se entregariam para que os seus olhos, o olho direito de cada um fosse vazado. E aí eles foram até Gibeá, que era a cidade onde morava Saul,
e contaram, e Saul então ficou furioso com aquela proposta e pegou um boi, cortou em pedaços e mandou mensageiros que entregassem um pedacinho para cada tribo, anunciando que aquilo aconteceria com os rebanhos de bois daqueles que se recusassem, as tribos que se recusassem a lutar contra esse rei Naás de Amon. Então ele conseguiu, com esse argumento, né, bem sutil, ele conseguiu 300 mil homens das tribos de Israel, e da tribo de Judá ele conseguiu 30 mil. Então eram 330 mil soldados, né? E aí ele manda mensagem para o povo daquela cidade que estava sendo ameaçada, que era Jabes Gileade, e falou que o socorro estava chegando. E logo o representante da cidade de Jabes Gileade mandou mensagem para o rei Naás que eles se entregariam no dia seguinte e que ele poderia fazer aquilo que ele havia ameaçado, que era vazar o olho direito. Isso daí também foi um acerto que eles fizeram, já dentro de uma estratégia de guerra. Então Saul, ele vai montar três exércitos, né? Com todo aquele contingente que ele tinha, então ele dividiu em 3 e de manhã ele atacou os amonitas. E ao meio-dia ele já tinha liquidado esse inimigo, e aqueles que não caíram no campo de batalha correram, fugiram. Quando Saul ele foi elegido como rei de Israel, alguns, eu digo assim, alguns, né, daqueles que eram respeitados em Israel, eles não concordaram com a eleição pelo Senhor, né? E aí, quando ele ganha essa guerra com Naás, aí o povo mesmo começa a falar, aquele que não apoiar, aquele que não aceitar Saul como rei de Israel, será, né, morto. E Saul, então, ele começa a ter uma respeitabilidade dentro de todo o território como o rei, de fato, de Israel. E houve, sim, uma coroação. Então, a partir desse dia, havia já a coroa do rei de Israel, e ele usava essa coroa. E aí Samuel, ele faz um discurso carregado de sentimentos, de mágoas principalmente, né? E que ele esperava que ele seria o rei. Então, na verdade, ele estava também magoado com o Senhor de Israel. E aí ele fala, né, que ele ia orar muito para que houvesse muita chuva, para que houvesse uma colheita abundante. Ou seja, ele estava mostrando que ainda ele tinha competência para, digamos assim, mudar uma situação, porque o tempo também não estava ajudando, então eles estavam com um problema sério nas colheitas. E realmente veio a chuva, veio os trovões, e aí o povo ficou com um pouco de medo e falou, olha, não leva a sério, mas pede para o Senhor, interceda pelo Senhor por nós. E aí ele diz, tá bom, vou interceder. E aí as últimas palavras dele como juiz foi assim: temam o Senhor e sirvam a Ele fielmente, com todo o coração. Lembre das grandes coisas que Ele fez por vocês. Mas se vocês continuarem fazendo mal, certamente tanto vocês como o seu rei serão destruídos. Então deixou uma ameaça no ar. Isso está tudo no livro de 1 Samuel. Quem quiser consultar vai encontrar exatamente esse contexto, não com as mesmas palavras.
Samuel, né, Saul, ele continuou tendo todo um trabalho hercúleo para defender o território. Então ele não tinha muito tempo de sentar num trono, de ser um rei, como nós veremos no segundo rei. Ele não tinha esse tempo. Uma coisa assim que deu errado, né? Houve um incidente que vai encadear uma crise entre o rei Saul e o Senhor de Israel. Algum tempo atrás, lá muito passado, né? Os filisteus, eles não engoliram a humilhação da trombeta, né? Aquela advertência. Quer dizer, não foi muito tempo atrás. Vai ter um outro caso que vai mesmo levar esse tempo recuado, né? Então, esses filisteus, quando ele gritou que eles não seriam mais esmagados como barato, que ouvissem o povo hebreu, então eles reuniram 30 mil carros de guerra. 30 mil carros. Lógico que não eram carros como nos dias de hoje, mas eram carros com rodas que tinham uma velocidade maior do que até o próprio cavalo, ou então o exército, né, que ia na frente caminhando, exército de pé no chão. E então eles reuniram isso, 6 mil cavaleiros, além dos 30 mil carros, tinha 6 mil cavaleiros e muitos soldados a pé. E eles começaram a acampar numa cidade que pertencia a Israel, chamada Micmas. E quando o povo de Israel viu, né, aquela parede humana, todo aquele aparato de guerra, eles tremeram, ficaram com medo. E começaram a fugir e foram se escondendo em caverna, cada um, né, salva a sua própria pele. E a lenda tinha, porque ali naquela região existiam muitos buracos no chão, como ainda existem, buracos no chão, então eles se escondiam nos buracos, nas fortificações e também nos espinhais, nos penhascos, enfim, eles se escondiam em vários lugares. Outros correram para ficar onde o rei estivesse, porque eles acreditavam que estariam sendo, pelo menos, mais protegidos. E estava nesse clima de medo, de tensão, né? E Samuel tinha falado para Saul: eu vou voltar para Ramá e daqui 7 dias retorno. E o tempo passou e os filisteus estavam fazendo todo aquele terror e Samuel não vinha. E na verdade o que eles esperavam era que Samuel chegasse e prestasse, né, ou fizesse, porque era só ele que podia fazer o sacrifício para o Senhor de Israel. E o Senhor de Israel ficaria satisfeito e ajudaria na guerra que estava iminente ali. Então ele esperou o rei Saul, né? E ele viu que o pânico estava crescendo e crescendo cada vez mais, e ele estava perdendo o contingente de soldados que estavam correndo. Então ele mandou, quando ele viu tudo isso, ele falou: vou tomar uma atitude. Então ele mandou que trouxessem para ele um boi, o melhor que tivesse, né? E também as ofertas pacíficas, que eram bolos, que eram pães, enfim. E ele mesmo oficiou o sacrifício, que era da competência somente do profeta. E assim que ele acabou de fazer toda a ritualística, de cortar o bicho, separar a gordura, queimar a gordura e depois, né, a carne, porque era um trabalho muito elaborado quando matavam um animal. Assim que ele acabou de fazer, né, todo esse ritual, Samuel chegou. E Samuel, quando ele chegou, ele já foi sentindo o cheiro
da gordura queimada, ele já foi percebendo, né, o que estava acontecendo. E Saul, na sua melhor das intenções, correu para saudar o profeta Samuel, né? E ele percebeu que Samuel estava frio com ele, estava meio distante, e ele explicou: olha, só fiz isso porque o Senhor estava demorando, o povo estava em debandada, o pavor estava tomando conta. Então Samuel falou: olha, esse ato vai trazer consequências graves para você e também para sua família. E os filisteus, cada vez mais perto, cada vez mais ameaçadores, né? E tinha uma coisa: os filisteus também, aqueles que usavam ou que tinham as habilidades, né, do ferro, os ferreiros, eles pagavam, eles pegavam como escravo, enfim. E Saul então não tinha como ter essas armas, ele não tinha, porque os filisteus tinham tomado para si. Então eles tiveram que ir à luta com enxadas, com rastelos, machadinhos, instrumentos agrícolas. E então ficou aquele mal-estar. E Jonatas estava vendo toda essa situação e ele, vamos dizer assim, o pelotão dele, né, estava mais perto dos filisteus do que do pai e do que daquele outro. Ele dividiu em 3, mas tinham diminuído bastante porque tinha tido aquela evasão dos desesperados que se esconderam. E então, quando Jonatas estava ali, estava mais perto, estava mais distante do pai também, ele chamou o seu imediato, e que era também responsável por essas armas de guerra que eles tinham. E falou: olha, escolha 2 homens e vocês vão entrar no campo inimigo. Vocês se rebelem. E quando eles fossem chamados para identificação, vocês vão ter que se identificar que realmente vocês são do exército de Israel. Matariam aqueles que estavam vigiando. Então ia ser uma coisa assim, um assalto, né? Uma armadilha, uma emboscada. E realmente eles fizeram isso. E na medida em que eles começaram a perguntar quem vocês são, tal, eles estavam armados com essas armas, e eles mataram os soldados que estavam ali fazendo ali na frente, né, daquilo que seria o campo de batalha. E a notícia se espalhou que haviam morrido soldados filisteus, né, pelo exército inimigo de Israel. E tudo ficou em polvorosa. E parece que providencialmente houve um terremoto, um grande tremor, um tremor de terra, o que facilitou também a ação de Jonatas e do seu, digamos assim, assistente. Mas o que corria, o que era certo, era que alguém de Israel havia ferido de morte os soldados filisteus. E Saul não sabia quem, ele queria saber quem tinha sido o autor. Então ele manda também o seu imediato, né, conferir quem estava faltando. E ele viu que quem estava faltando realmente ali naquele pelotão, que era, né, de responsabilidade de Jonas, era ele o seu imediato. E nisso ele pede para trazer a arca, porque, como eu falei no episódio dos segredos da arca, os mistérios da arca, cada vez que a arca estava por perto, havia o quê? O fortalecimento do exército de Israel.
Mas os inimigos, os filisteus, eles estavam fazendo um alvoroço muito grande, já prenunciando um ataque. E aí eles saíram à luta, né, no corpo a corpo. Entre os filisteus tinha muitos hebreus que se misturaram. Eles nem sabiam quem eram, mas eram soldados que estavam saindo dos esconderijos e começaram a se infiltrar no meio dos filisteus. Olha só como era a estratégia de guerra. E lógico que eles ajudaram muito, né, dentro dessa batalha. E assim os filisteus, eles começaram a ser encurralados para um lugar muito propício, né, para uma grande derrota. Então eles fugiram. Eles estavam perdendo em número de combatentes e tudo, então eles fugiram. Acredita até por isso, né, que a arca realmente sempre ajudava. Bom, uma coisa que Saul fez quando tudo isso aconteceu, ele construiu um altar, aquelas pedras, né, que ou é um poste, como é dito nas traduções, ou é um poste, ou então eles faziam, na tradução do grego para o português, ou para o latim, e depois para o português, ficou como um altar. Mas ele fez, né, e ali ele edificou esse altar, ele consagrou para o Senhor de Israel. E na sequência, a luta iria continuar. E aí ele foi até um sacerdote e mandou que eles perguntassem ao Senhor se os filisteus cairiam em suas mãos e que seria definitiva aquela peleja, a vitória para Israel. E o Senhor não respondeu nada. Não houve nenhuma resposta. Quando eles jogaram aquelas pedras, que é Urim e Tumim, não veio nenhuma resposta. E aí Saul então imputou, né, essa ausência de resposta por uma desobediência que o filho dele tinha cometido. Porque quando ele estava ganhando, ele falou que ninguém comeria nada. Eles ficariam em jejum por alguns dias. E Saul e Jonatas, com o seu exército, que estava mais, né, num outro posto, ele falou: mas como que meus soldados, eles vão entrar na guerra, vão batalhar, enfraquecidos, eles serão facilmente vencidos. E aí eles prepararam lá um animal, comeram, se serviram de mel. E aí quando o Urim e o Tumim não respondiam às perguntas através daquele sacerdote, ele falou, né, quem desobedeceu minha ordem será morto. E ele falou, mesmo que seja o meu filho Jonatas, ele vai morrer. Bom, mas enfim, eles ganharam e Jonatas, ele recebeu, né? Então ele tinha duas pedrinhas, quem era o culpado? Ou era o rei Saul ou era Jonatas. E no fim, a pedrinha não deu para ninguém, não saiu o nome de ninguém, nem de um nem de outro. Então Jonatas não foi morto, né? Bom, o combate continuou e o tempo daí foi trazendo uma relativa tranquilidade, né? O Saul, ele tinha um general que era, vamos dizer assim, seu braço direito. Esse general se chamava Abner. E esse personagem vai aparecer bastante tempo, porque nós vamos falar agora dos 3 reis. E aí nós vamos ver que vai acontecer alguma coisa assim, meio que, sabe, sem explicação. Abner,
Bom, Saul tinha, na verdade, realmente colocado os filisteus numa certa distância de Israel. Era a ameaça mais contundente, então ele tinha conseguido fazer essa façanha. E parece que as coisas tinham parado de ser aquele rio de sangue, como estava sendo desde que ele foi eleito como rei de Israel. E Samuel, que não aparecia, já fazia tempo que estava quieto, ele vai sair do silêncio e vem até Saul para comunicar que o Senhor tinha mandado outra ordem. Aí o Senhor vai falar: olha, eu lembrei de Amaleque. Amaleque fez com que o povo de Israel, né, sofresse quando saíram do Egito. Olha lá quanto tempo passado. Então, estava já andando quase na casa de 500 anos atrás. E ele dificultou aquele povo lá, que quando Moisés foi pedir para passar por essa terra, esse rei, né, se chamava Amaleque, tinha falado não para ele. Samuel disse que era para Saul sair em combate com aquela gente que já nem lembrava mais do ocorrido, nem sabia o que tinha acontecido. Eram outras, umas 5 gerações depois. Enfim, a ordem foi essa: Saul tinha que cumprir, que ele atacasse os amalequitas, destruindo tudo, nada podia ser poupado. Então lá deviam matar homens, mulheres, idosos, crianças, mulheres gestantes, nada seria poupado. E também seriam destruídos todos os rebanhos de ovelhas, de bois, enfim, tudo que fosse de criação. E aí então Saul falou: não, eu vou ter que obedecer às ordens do Senhor. E ele começou a regimentar homens para a frente de batalha. Tinha 200.000 homens, menos do que a guerra anterior, né? E 10.000 homens de pé de Judá. Então é compreensível que tenha caído o número, porque houve muitas baixas, morreram muitos homens. E eles fizeram esse ataque maciço nessa região, nessa cidade, e nada sobrou. Mas Saul achou melhor poupar a vida do rei, que se chamava Agag. Nesse momento lá tinha um rei chamado Agag. Porque, segundo a visão do rei de Israel, isso era uma coisa boa, pois seria exibido como se fosse um troféu, uma vitória de Israel. E também ele separou os melhores animais, porque ele achou um contrassenso matar todos os animais, e os animais estavam assim tão vigorosos, né? Então ele traz os animais e o rei Agag para Israel. Aí eu acredito até que se eu tivesse no lugar dele, eu teria pensado da mesma forma, porque ele achou que aquele animal saudável, forte, robusto, completamente perfeito, seria o ideal para oferecer o sacrifício ao Senhor de Israel. Mas isso foi a gota d'água. Eu não sei o que aconteceu, ou porque o Senhor de Israel ficou assim completamente angustiado e com raiva de Saul. E ele mandou, né, que Samuel repreendesse. E aí, dentro da minha visão, dentro daquilo que eu captei na minha leitura, a impressão que eu tenho é que, na verdade, foi também uma maneira de Samuel, né, sei lá, aliviar a sua grande mágoa de não ter sido ele o rei. Bom, quando ele chegou ao arraial, o Samuel, ele perguntou: que barulho é esse de animais?
aqui não teria animais, né? Aí Saul contou que ele venceu os amalequitas, fez tudo que o Senhor falou e que ele tinha trazido o rei Agag como um troféu para os outros povos ver, né, que Israel estava tendo um rei e que não era assim, invadiu e acabou. Então era para ver que realmente ali havia uma outra disposição. Bom, Samuel disse que o Senhor estava completamente contrariado e que tudo aquilo que ele tinha feito, já somando lá com aquela outra história onde ele tinha feito o sacrifício, quando Samuel estava demorando, e agora com essa história de ter trazido o rei contrariado à ordem do Senhor, não ter matado todo mundo e trazido os animais, que eram mais fortes, mais belos. Ele falou, e por conta disso, a sua mãe chorará assim, a sua mãe chorará pelos filhos mortos, assim como choram ou chorariam as mulheres daqueles que morreram, né? Aí Saul falou, olha, mas não é bem assim, fala com o Senhor, né? Eu fiz na melhor das intenções, ou seja, ele usou lá argumentos, mas enfim, parece que a sentença havia sido dada. Samuel se condoeu, né, de Saul e saiu dali, foi para Ramá. Mas antes dele ir para Ramá, que era onde ele morava, que é ali onde tinha vários sacerdotes, vários profetas, videntes, né? Ele matou Agag, ele mesmo matou Agag e cortou esse rei em pedacinhos, né? E o Senhor, isso que está escrito, né? O Senhor de Israel procura Samuel e falou, olha, o que você fez? Estava impaciente com a piedade que o profeta estava tendo com o rei Saul. Então ele falou, agora então você vai encher um chifre de cordeiro, né, de azeite, e você vai para um lugar onde eu vou te mostrar, porque é de lá que vai sair o próximo rei. E nós veremos isso, né, e todo o desdobramento, né, de como vai ser feito essa escolha e quais serão os destinos, né? Agora vai ter 3 implicados aí, Saul, o filho Jonatas e também aquele que será o próximo rei, aquele que será indicado. Então, estaremos juntos no próximo episódio. Até lá, peço sempre que vejam as nossas páginas nas mídias sociais e obrigado pela audiência. Até a próxima!